Esse vídeo soma mais de 6 milhões de visualizações nas redes sociais e levantou um alerta sobre o risco do aluguel desses espaços sem vistoria. Sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Thiago Coutinho. Muito bom dia, seja bem-vindo. Satisfação falar com você. Para a gente poder entender, numa situação como essa, né, qual é o direito desse consumidor e o que ele deve fazer, então, ao ver essa intimidade violada? Primeiro passo é registrar o que ele detectou. Então faz a busca com a lanterna, tenta olhar na sua lista de Wi-Fi, se aparecer alguma câmera que você não sabia, já fica esperto, atrás de espelho, objetos diversos. E até mesmo em guarda-roupas, em qualquer lugar eles podem guardar, frestas, né? Exatamente, tomadas. Então, detectou, registra. Usa a câmera, registra. Segundo passo, testemunhas. Busquem testemunhas. A última coisa que você vai fazer é acionar o local que você está hospedado. Então, primeiro chama a polícia, depois que você detectou e registrou tudo, depois você vai chamar. Porque temos esses casos no mundo inteiro. E em algumas ocasiões, o dono, o proprietário do local, ele fica sabendo antes de todo mundo, a vítima não registrou nada, não chamou a polícia e a situação acaba ali, não vai para frente, não se resolve. Porque ele pode se desfazer de uma câmera que de repente estiver também em outros quartos, né? Exatamente. Tem o caso que um terceiro pode colocar aquilo e o proprietário não sabe, até mesmo o próprio funcionário dele ou um próprio hóspede, e tem casos que o proprietário tem interesse em captar essas imagens. Com relação aos direitos, bom, a gente tem assegurado na Constituição a inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Isso está regulamentado também na legislação penal. Então, quem violar a intimidade, se tiver conotação sexual, pode, inclusive, pegar uma pena de prisão de 1 a 5 anos. Então, feito esse registro, a gente noticia a autoridade policial e ela vai instaurar o procedimento criminal. Paralelamente, é possível que a pessoa busque uma reparação civil, né, uma indenização por dano moral, dano material, se a imagem foi divulgada, se ela foi utilizada como meio de extorsão, para obter dinheiro ou alguma vantagem, também caracteriza a hipótese de crime de reparação de danos. Então, assim, quando a gente fala em registrar, é realmente garantir a prova daquele crime, né? Então, assim, fazer um registro de vídeo, de foto, já tem a prova, e aí é 190, é ligar para a polícia militar mesmo, porque é a primeira quem chega em casos assim, então, Sim. né? Ou se dirigir a uma autoridade policial próxima. No caso desse vídeo, ficou bem claro, né? Ele registrou com a própria câmera do celular onde estava localizado. Então, o segundo passo seria chamar a autoridade policial e depois você se preocupa. Se foi uma reserva, por exemplo, por aplicativo, você pode usar a plataforma para denunciar isso, mas eu recomendo muito cuidado, porque a crítica ostensiva ou a imputação de um crime ostensivamente na internet pode gerar um problema para a pessoa também. Ela diz, olha, encontrei aqui, às vezes não é câmera, às vezes, entendeu? Pode gerar um problema para a pessoa que está denunciando na plataforma. E nesse caso, qual que é a responsabilidade do aplicativo? Porque eu uso o aplicativo para fazer aí esse aluguel, né? Mas é por ali que eu passo. Então, como que fica nesse caso a responsabilidade? Vamos falar da responsabilidade civil. Quem está envolvido nesse ciclo tem responsabilidade, tanto o proprietário do local, quanto esses aplicativos que fazem a reserva. O recomendável é que tanto esses fornecedores tenham um seguro, quanto o usuário tenha um seguro também, que pode ser acionado. Ocorre que algumas apólices não cobrem esse tipo de coisa. Então, tanto um quanto o outro pode ficar na mão numa situação dessa, né? A responsabilidade é iminente. Mas eu recomendo que faça e carregue a apólice na mala, no bolso, se tiver um problema com o celular, com o notebook ou acesso a qualquer coisa, você tira a apólice e já vê o que cobre e o que não cobre. E num caso, por exemplo, aí não falando de aplicativo, mas uma pessoa que faz, que existe muito isso, de forma particular esses aluguéis. É possível que eu, de alguma forma, possa fazer um documento, já que de repente essa pessoa não faça, né, um documento de responsabilidade, um seguro ou coisa assim, mediante a um advogado, para que esta pessoa então se comprometa com o meu aluguel nesse caso? É possível. O próprio contrato que essa pessoa, essa firma, essa empresa pactua com o usuário deve ter uma cláusula prevendo essas hipóteses, né?
É recomendável que tenha seguro. Se não tiver, aí a situação fica bem crítica, né? Mas o próprio contrato pode prever, sim. O ideal é que consulte um advogado, um especialista, para revisar esses contratos, adequar à situação atual. Época de carnaval, a gente sabe que o trânsito no país aumenta pra caramba, as hospedagens aumentam, então o fluxo e a possibilidade disso acontecer aumenta também. E a gente tem que sempre garantir os nossos direitos, né, gente? Tanto aquele que aluga, quanto aquele que está oferecendo a casa para esse momento, porque sem dúvida nenhuma, como você mesmo bem disse, carnaval, tem muita gente abrindo às vezes as portas da casa para poder receber esses turistas neste momento, né? Mas, enfim, ainda em relação a esta questão desse vídeo que nós vimos então neste espaço de aplicativo, né, de aluguel de casa, como que a gente pode cuidar, então, dessa nossa privacidade perante a lei, né? Como você já bem disse, a gente tem que chamar a polícia, fazer esses registros, mas existe uma forma da gente cuidar dessa nossa privacidade também perante a lei? Esse é um debate interessante, porque às vezes a pessoa expõe mais a vida dela na própria rede social do que numa ocasião que ela é filmada, flagrada. Os cuidados são práticos. Eu acho que daqui para frente, tomar esses cuidados como uma rotina. Entra no local, verifica se realmente tem alguma coisa suspeita, banheiro, em frente à cama, televisão, checa tudo, põe a criançada para buscar isso também. Já briga de caça ao tesouro, né? Detetive, vira uma brincadeira e ajuda. Os outros meios são posteriores, né? É buscar o direito na autoridade policial para investigar ou perante a justiça para ser reparado. Tá certo. Então, Thiago, muito obrigada pelas informações. Obrigada por madrugar junto com a gente. Imagina, é uma satisfação enorme. Um ótimo dia. Obrigado.